Salve, salve galerinha! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula com o professor Marcão. Quer arrebentar na interpretação de texto? Então assista essa aula até o final e veja as 4 dicas maravilhosas para arrebentar na interpretação e as dicas bônus também. Mas antes de começar a aula, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Vamos que vamos! Solta a vinheta, produção! É isso aí, galerinha. É uma aula aí de interpretação de texto, mas o que é importante entender é que a interpretação de texto, seja qual for, nós devemos considerar ela a partir dos seus elementos internos. Isso que significa dizer o quê? Que não existe o que normalmente se costuma de chamar uma viagem, uma verdadeira viagem. Nós vamos ler, nós vamos se concentrar nos pontos básicos da interpretação, ver dentro do texto o que realmente acontece, os elementos internos. Para isso nós vamos ver 4 dicas maravilhosas, 4 dicas para arrebentar na interpretação de texto. Consegue me dizer qual é a primeira dica? Sim, é claro, a leitura. Para se interpretar um texto é necessário ler. Ler o texto de forma silenciosa. Então a leitura deve ser de forma silenciosa. Mas quantas vezes é necessário ler o texto? 2, 3, 4, 5, quantas vezes for necessário. Quanto mais você praticar, menos você lê um texto. Numa prova, evidentemente, o nosso tempo é curto. Então 3 vezes você lendo bem o texto, com calma, com tranquilidade, é o suficiente. Leia com o máximo de atenção, se concentrando nos pontos importantes do texto, analisando com calma e observe geralmente os pontos importantes, procurando identificar o que? A temática central. Então veja qual é o tema central, procure entender esse tema para depois compreender todo o texto. E a segunda dica, sabe me dizer? Isso mesmo, identificar o que o enunciado solicita. Então lemos o texto, chegamos na pergunta, o que o enunciado está pedindo, o que ele está solicitando. Então muitas pessoas, muitos estudantes, candidatos erram questões, por quê? Porque não entende com exatidão o que o enunciado deseja, qual é o pedido do enunciado. Então é preciso concentrar-se em todas as palavras presentes no enunciado. O enunciado ele já ajuda muito a entender o texto. Bem importante esses pontos aqui. Vamos ver? O enunciado da questão, ele está abordando todo o texto como um todo, ou ele está abordando uma parte, uma referência do texto. Então, quando nós entendemos o enunciado, nós observamos essa parte, o que nós vamos fazer? Nós vamos focar no texto, ver se é todo ou se é somente uma parte que nós temos que analisar para responder aquela questão. Aí chega no ponto 3, e qual é o ponto 3? A escolha, a melhor escolha, a opção. Mas professor, é quase tudo igual, pelo amor de Deus. Eu chego na questão lá, seleciono 2 questões e não sei qual é a correta. Numa prova de múltipla escolha acontece muito isso. Chegamos aí numa questão bem problemática mesmo. Qual é a opção correta? Importante analisar. Muitos candidatos chegam naquelas 2. Aí marca a resposta errada. Mas calma, calma, tranquilidade. Por quê? Se você já eliminou 3 respostas ali, 3 opções como errada e fica em dúvida em 2, você já tem um grande avanço. Então, como escolher a opção correta? Como chegar? Entre essas 2 questões que são muito parecidas, uma delas vai ser a correta. Sim, mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos analisar com um pouco mais de atenção. Nós precisamos usar a nossa habilidade, focar com mais atenção na questão. Por quê? Como que nós vamos fazer? Nós vamos desenvolver a nossa habilidade. Nós vamos estudar,
nós vamos pesquisar mais. Quanto mais nós estudamos, mais nós praticamos, mais conseguimos perceber as minúcias em cada questão. Então lembre-se, treine bastante em casa, para que na hora da prova você consiga sair bem na interpretação de texto. Lembra-se, é treinar bastante. E qual é a quarta dica maravilhosa? A quarta dica maravilhosa para arrebentar é a certificação da resposta. Mas como assim, professor, certificar a resposta? Então você já escolheu se a sua resposta é a correta. Observe, tente verificar se não poderia ser a outra. Ela poderia ser aceita ou não. O que nós temos que observar? Às vezes uma vírgula pode mudar todo o significado de uma frase, todo o sentido. Já assistiu a aula sobre vírgula? Não? Sobre pontuação? Ainda não? Ah, então corre lá e assista essa aula aí no nosso canal. Aprenda um pouco mais sobre isso, sobre a vírgula, sobre a pontuação. Então, busque esse conhecimento. Isso é um texto literário. O que fazer? Então, nós precisamos certificar. Por quê? O texto literário, por excelência, ele tem plurissignificados. Eles têm vários sentidos. Então, você precisa analisar com calma, observar se a sua significação não extrapola a leitura técnica. Então você precisa entender, compreender isso daí. Decodificar as figuras de linguagem. Mas professor, como que eu vou fazer isso? Já assistiu às aulas sobre figura de linguagem em nosso canal? Não? Então assista essas aulas, vão lá. Vamos analisar e aprender um pouco mais. Dicas bônus para detonar na interpretação de texto. Então vamos ver quais são essas dicas bônus para saber aí. Procure perceber o vocabulário. Como assim? Um texto ele tem um vocabulário. Esse vocabulário, se ele é um texto literário especialmente, você tem que observar se o texto ele tem sentido denotativo. A denotação. Lembra o que é isso? Não? Ah, então vá no nosso canal, assista a aula sobre a matéria, sobre denotação e conotação. Então busque esse conteúdo aí. Denotativo, ele é um sentido real, aquilo que está dentro de um contexto real. Também nós precisamos analisar se ele não é conotativo. O que é conotativo? Uma forma literária que tem vários significados, vários sentidos, não é o sentido real, o sentido literário. Precisamos juntar esse quebra-cabeça para montar o nosso texto, criar a nossa interpretação. Precisamos montar esse quebra-cabeça para interpretar o texto corretamente. E o que mais fazer? Relacionar os vocabulários, os vocábulos aos demais que estão em sua volta. Entender o texto, analisar, relacionar as ideias. Observe, relacione as frases, relacione os vocabulários para entender bem esse texto. Procure entender o contexto, o que está envolvido nesse texto, além daquilo que realmente está acontecendo ali. É importante observar isso daí. Praticar constantemente. Se você praticar, você consegue atingir ótimos resultados. Então pratique sempre a interpretação de texto antes da prova. Claro, como a noite de tempestade, galerinha, mamão com açúcar. Então vamos que vamos. É isso aí, galerinha. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, que é muito importante para nós e não custa nada para você. Também você pode deixar o seu like, o seu gostei, o seu joinha, porque é muito importante, ajuda o YouTube a divulgar esse vídeo a outras pessoas. Também clique no sininho para receber todas as notificações. E compartilhe o vídeo com a galerinha e vamos que vamos, até a próxima aula.